Bom, nesse módulo, a gente conversa bastante aqui sobre a cultura dos povos originários, dos povos indígenas, né? E eu já tive a oportunidade de entrevistar pessoas de áreas diferentes, né? Estilista, médico, pessoas da saúde, né? Técnicos de enfermagem, né? Outras pessoas da cultura. E eu acho que uma das questões mais interessantes que as pessoas me perguntam quando a gente fala de cultura indígena é sobre a língua. Fala, não, você não está aprendendo a língua indígena? Eu falei, qual? Que as pessoas Uhum. desconhecem, mas no Brasil existem, na verdade, dois grandes troncos linguísticos, sendo um deles o tupi, mas o outro não é. E existem muitas línguas indígenas. Então, por isso, hoje, vou ter o Uhum. prazer de conversar com meu amigo Amazônida, de Belém, que fez toda a sua formação em linguística e foi voltando toda a sua carreira para a questão das línguas indígenas e hoje especificamente trabalha em um projeto para preservação de uma língua local, que é a língua Macuxi, lá em Roraima. Tudo bem, João? Tudo bem, Laura? Como vai? Como vai? Conte um pouquinho da sua carreira. Como você escolheu estudar, né, línguas e onde você estudou? Certo. Bom, como você mesma comentou, é, muita gente acha que no Brasil só existe uma língua indígena quando sequer pensa em língua indígena, né? E eu já fui essa pessoa também, tem que fazer o meia-culpa, né? Hum. Eu fiz letras na Federal de Ouro Preto, como você falou, eu sou de Belém, mas eu fiz todo o meu ensino superior em Minas Gerais. Então eu fui para a Federal de Ouro Preto, fiz letras lá. E já próximo do final do curso de letras, eu estava numa aula de fonologia de língua inglesa com o professor, e a gente estava lendo um texto sobre a diversidade linguística da Índia, e aí ele comentou que era uma coisa de 300 línguas na Índia, e ele comentou comigo, lá no Pará é assim também, né? Eu falei, como assim? Ele falou, lá no Pará tem um monte de língua que é falada também, né? E eu falei, tipo, não sei, como assim? Ele falou, pesquisa quando tu chegar em casa que tu vai ver. E aí eu cheguei em casa, fui pesquisar sobre as línguas que eram faladas no Pará e descobri essa grande diversidade. E foi daí que eu tive interesse. Eu já tinha um interesse na causa indígena, mas eu já queria voltar para a linguística e não sabia como. Minha formação em letras foi para ser professor de línguas. E aí eu queria voltar para a linguística ali. E aí, quando eu descobri sobre essa diversidade, eu fui lendo, 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 virou quase uma obsessão. Aí eu entrei para o mestrado e para o doutorado na UFMG, que eu mudei para Belo Horizonte para trabalhar e resolvi tentar o mestrado lá. E conheci meu orientador, que foi incrível comigo, me recebeu super bem lá no Laboratório de Línguas Indígenas Africanas da UFMG. Eu comecei a estudar uma língua indígena lá e entrei para esse mundo definitivamente, assim. Uhum. E você tem uma relação muito próxima com o povo que, para mim, eu sempre falo aqui que é um povo que é minha família e também, de certo modo, é tua família, né? Como você foi parar no Maranhão e Imperatriz, ali na região, né? Sul, e essa relação com esses povos ali da região sul do Maranhão? Beleza. Então, meu orientador da UFMG é o Fábio Bonfim. Para quem já é mais familiarizado com a linguística, ele é um linguista um pouco famoso no Brasil e trabalha com os Guajajara há acho que mais de 20 anos nesse momento. É, então, quando eu cheguei lá, tipo, fui fazer uma disciplina isolada na UFMG, me apresentei, o que que você veio fazer aqui? Ah, então, eu estou interessado em estudar línguas indígenas, mas não sei muito sobre isso. Ele me recebeu super bem, falou que eu era bem-vindo e falou que já tinha uma língua que eu poderia estudar se quisesse. Por quê? Porque como ele é familiarizado com os Guajajara, e você sabe que o território da Araribóia é muito próximo do território dos Gavião do Maranhão. Sim. Um dia, a Cíntia Guajajara levou ele para visitar a casa da Maria Helena Gavião, e aí a própria Maria Helena Gavião falou para ele, a gente quer um linguista também para estudar nossa língua, para estar aqui com a gente, trabalhar com projetos da língua. Uhum. E aí isso demorou alguns anos, e aí apareceu eu lá na UFMG, oi, quero estudar uma língua indígena, ele falou, então eu vou te mandar para os Gavião do Maranhão, e foi assim que Uhum. começou essa relação. E aí Aham. quando eu cheguei lá nos Gavião do Maranhão, acabei sendo adotado como você, virei filho da Maria Helena Gavião, ganhei um nome, do qual eu tenho muito Sim. orgulho, vou comentar mais sobre isso posteriormente. Uhum. E foi assim que começou, então, essa relação aí com os Gavião do Maranhão, que permanece, eu espero permanecer, cara, sempre, Sim, porque eles sim. são minha família lá no Maranhão. Sim, sim. E me conte um pouco disso, que é algo muito curioso e que o homem branco que de fora desconhece. Quantas línguas indígenas estão, né, ainda vivas no Brasil, né? E quais são esses troncos linguísticos que a gente chama que são as grandes duas subdivisões, né? É como se Uhum, existisse uma espécie de língua em alguns povos, né? E alguma espécie de língua para outros povos. Inclusive nesse território que a gente frequenta mais, que é o Maranhão, ele é dividido meio, né? Que
A cultura dos povos um pouco diferente na divisão das línguas também, né? Exato, e como você já sabe que você é familiarizado, isso influencia na organização política desses povos, né? Dentro do estado do Maranhão, na organização de política indígena. Bom, dados oficiais que a gente tem hoje, quando eu falo oficial é do IBGE. O censo do IBGE é de 2010, porque o de 2022 ainda não foi completamente divulgado. Então, em 2010, eles divulgaram que são faladas no Brasil 274 línguas. Isso é discutível no sentido de que o que é uma língua? É muito difícil de definir o que é uma língua. A própria linguística não consegue definir o que é uma língua, mas dados oficiais são isso. 275. O que a gente se sabe, então, que quase com certeza é um número aí entre 250, de 200 a 300, com certeza ainda é um número de línguas, que é um número muito grande. Se eu não me engano, nesse momento, o Brasil é o 8º país do mundo com maior diversidade linguística. E aí sobre os troncos. Bom, as línguas, elas são organizadas em famílias linguísticas, grupos linguísticos e famílias linguísticas. Então a gente agrupa essas línguas conforme a ancestralidade filogenética dessas línguas, a partir das semelhanças mesmo. Então a gente tem aqui no Brasil diversas famílias linguísticas, diversas e diversas línguas isoladas, que não são agrupadas em nenhuma família. De famílias linguísticas, de troncos, aliás. E algumas famílias são ainda classificadas em troncos, que no Brasil nós temos 2. Então nós temos o tronco Tupi, que é o mais conhecido, o mais famoso, e o tronco Macro-G. O tronco Macro-G conta ali com mais ou menos 10 famílias linguísticas e o Tupi com pelo menos 7 famílias linguísticas. E aí, além desses, nós temos as famílias maiores, que são o Caribe e o Aruaque, que tem ali umas 50 línguas, 70 línguas talvez cada um. Que também tem uma relação com a Colômbia, não é? Que tem os Aruaque ali, né? Nessa região, né? Peru, né? Tem, exatamente. Essa é uma coisa interessante, porque essas famílias, elas não são do Brasil, como a gente entende algo que é do Brasil, elas são da América do Sul. Então as fronteiras, as fronteiras não existem, né? Para essas línguas, as fronteiras nacionais. E aí nós temos as famílias menores, que são muito, muito diversas. E, por exemplo, quando a gente pensa em Yanomami, a gente pensa, povo Yanomami como um povo só. Mas são faladas no território Yanomami 6 línguas Yanomami, que são agrupadas na família Yanomami, sabe? Que também são diferentes entre si, têm seus próprios sotaques, seus próprios dialetos. E aí tem essas línguas, como eu comentei, que são as línguas chamadas de isoladas, que elas não são agrupadas em nenhuma família até então. Nosso conhecimento sobre essas línguas se limita a dizer que elas são uma língua de um povo que não tem algum agrupamento genético ainda. Isso pode mudar ou não no futuro, conforme nosso conhecimento sobre essas línguas. Sim. E conte um pouco, então, sobre essa divisão, né? Tem os tupis, onde a maior parte deles estão, porque acho que tem uma divisão um pouco territorial, assim, né? Parece que a região, por exemplo, dos Macro-G, eles têm mais ou menos a mesma região que eles ocupam, né? E acabam tendo uma correlação muito maior entre eles, mesmo estando em estados do Brasil diferentes, né? Então, por exemplo, tem os Macro-G que eu conheci, que são da região do Maranhão, eles têm muita correlação com alguns Macro-G que são do Tocantins, muito mais do que com os tupis que estão dentro do território do Maranhão. Eu estou dando exemplo de onde eu conheço melhor, né? Vamos dizer assim. Eles têm uma relação ali do tronco linguístico com a cultura também, né? Exato. Essa, na verdade, é um ótimo exemplo do Maranhão. O Maranhão é muito incrível, né? Ele é um ótimo exemplo por isso. O Maranhão pode-se dizer que na parte norte ele tem ali uma região geográfica mais amazônica e no sul ele é mais cerrado. E os povos indígenas são tradicionalmente ligados à natureza, isso todo mundo já sabe. Então eles vivem conforme a natureza onde eles são criados. Então é por isso que os povos ali do sul do Maranhão têm mais familiaridade com quem está no Tocantins, por exemplo, do que com quem está no norte do Maranhão, que são ali os Guajajara, os Carapó, que são povos indígenas da Amazônia que vivem a Amazônia. Os Gavião do Maranhão, por exemplo, Cricati, são povos do Cerrado e vivem o Cerrado, se alimentam das frutas do Cerrado e tudo mais. Seria mais ou menos essa divisão. O nome do povo Cricati, se eu não me engano, já tem o nome disso, né? O nome Cricati tem uma relação que é
Alguma coisa como dono do cerrado ou o povo do cerrado, algo assim, não é? Exato, o nome deles na língua deles, isso mesmo, que é o Pongati. Pon seria tipo o campo, então eles são o povo do campo, sabe? Uhum, É, então, sim, até o próprio nome, como a gente chama, como eles se chamam na própria língua deles, uhum, que eles se chamam de Pongati, uhum, já demonstra como que eles têm essa ligação com essa natureza e que não é a uhum. floresta nesse caso, Sim, né? sim. E aí a gente entende, pensando nessa divisão Tupi-Macro-G, que os Macro-G eles são um pouco mais povos do Brasil Central, Uhum, os povos que não são da floresta, vamos dizer assim. Os... Tem um povo Macro-G, que é confirmado como Macro-G, que é da Amazônia. uhum. Mas a maioria dos Macro-G estão fora da Amazônia. São Enquanto que mais os do Tupi cerrado, têm pelo que você está me explicando, né? isso. Eles são menos da Mata É, Atlântica, né? Do bioma da Mata Atlântica, que é ali exato. próximo ao litoral, e menos amazônica, Uhum. ali da região da floresta tropical, e mais do cerrado, né? Isso, mais do Cerrado e da Caatinga, exatamente. E enquanto que a área de dispersão dos povos Tupi é a Amazônia, eles têm Uhum, uma origem ali no estado de Rondônia, se espalharam uhum, por meio dos rios para o restante do território que hoje é o Brasil, e tanto que os próprios Tupinambá vinham seguindo essa área de floresta, até pela própria Mata Atlântica, né, uhum, no que foi Mata Atlântica em algum momento. Os Guarani também vieram por baixo e foram para a Mata Atlântica também, uhum, é, enquanto que os povos G ficaram mais nessa área de cerrado, uhum, que eles são bem ligados ao cerrado, que são os Crencati, os Gavião do Maranhão, os Carajá, é, Xerém, uhum. Chacriabá, sabe? Sim. Que tem mais essa característica de ser cerrado, caatinga, né? Territórios mais áridos, vamos dizer assim, né? Isso, exato. Aham. E acho que tem muita relação com a cultura alimentar e tudo, né? Eu tava vendo pelo tipo de alimentação, Tem. né? Por exemplo, Uhum, os cricati e os gavião, eu acho que eles consomem muito mais carne do que peixe, que é uma cultura uhum, bem do indígena amazônida, né? Assim, eles têm menos exato. dentro da cultura esse tipo de consumo, né? Quando a gente esteve no Sim. Chacriabá, eu fui com você ao Chacriabá, eles comiam animais do cerrado mesmo, né? Bode, galinha, né? Esses tipos de animais Uhum, terrestres, né? E muito menos exato. peixe. Quando eu vou nos gavião, eu como muito menos peixe, como muito mais carne de boi, né? Carne de caça, Isso. essas outras coisas, do que especificamente os peixes que a gente, quando vai daí para Rondônia, Roraima, né? Para as regiões do Uhum, litoral, é mais esse consumo, né? Porque quando a gente relaciona indígena, normalmente a gente relaciona muito a questão, né? Do consumo do peixe, da caça do peixe com arco uhum, e flecha e tal, e muito menos da exato. caça em si, né? E o indígena que caça, Isso. ele está muito mais nessa região árida, porque eles não têm acesso a tanta água assim quanto os outros, né? Exato. Isso influencia totalmente na alimentação. E esse exemplo que você deu é o melhor, porque isso se reflete até na língua. As palavras para você nomear as diferentes espécies de peixe são mais diversificadas nas línguas da Amazônia do que nas línguas do Cerrado, por exemplo. Não é Uhum. que não existe diversificação nas línguas do Cerrado, existe, mas ela é maior nas línguas da Amazônia. Sim, É, e isso também se reflete nos nomes das frutas, por exemplo. Cupuaçu, que é uma fruta típica da Amazônia, e o próprio nome cupuaçu tem origem no tupi antigo, os gavião do Maranhão não tem palavra para cupuaçu. ah, sim. Uhum. Eles usam um empréstimo do Ah, é português, que tipo, veio da chegou, língua da sabe? Amazônia, essa palavra, vamos dizer. Uhum. Porque não tem cupuaçu no cerrado, sabe? Ah, sim. Então olha Uhum. que interessante como isso tudo se reflete. Interfere, né? Aham, sim. O João, e como que estão sendo feitos assim no Brasil, né? Os estudos para preservação das línguas, porque assim, à medida que o homem avança dentro dos territórios, né, e vão aculturando os povos indígenas, as línguas vão morrendo, né? Tem uma questão muito interessante no Chacriabá, que é a recuperação da língua Chacriabá, né? Porque Uhum, esse território é um exemplo que eu gosto quando a gente fala de linguagem, porque ele foi absorvido ali pela catequese, né, da Igreja Católica muito precocemente no Brasil, ali na região de São João das Missões. Então, a uhum, catequese católica rapidamente excluiu a língua como uma maneira de reeducar, né, os povos a aprender a linguagem mesmo europeia, né, português, uhum. inclusive por conta da leitura Sim. da Bíblia e do estudo bíblico e tudo mais. E essa língua foi quase extinta
E esta geração atual, e aí é uma década ou outra geração para essa geração, eles estão tentando recuperar a língua dentro das escolas indígenas do território Chacriabá, né? E com outras formas de comunicação, eles têm uma rádio interna, né? Chacriabá tentando recuperar a língua. Então, achei muito interessante quando a gente Sim. teve nesse território essa informação, né? Mas Uhum. ali esse é um território específico que está tendo se recuperação de línguas, né? Você está no território Sim. tentando preservar e recuperar uma língua, né? Existem outros territórios com esse trabalho? Conta um pouco também desse seu trabalho no território ali dos Macuxi. Ótimo. Existe sim. Assim como a gente fala da diversidade dos povos indígenas como um todo, para a gente sempre tirar essa visão estigmatizada, né, de povos indígenas como uma coisa só, também existe essa visão sobre as línguas. Então, tem povos que têm sua língua muito forte, são passadas para as novas gerações. A gente chega no território e vê os bebezinhos, as criancinhas falando nas línguas indígenas com seus pais e demora para aprender português, só aprende depois na escola e tal. E tem povos assim como foi o caso do Chacriabá, que infelizmente a língua quase sumiu e agora eles estão aí nesse momento de recuperação. Então seria essa escala aí, tem povos ali que estão no meio. Bom, é um assunto sério, porque nós somos, é claro, a favor da diversidade, então nós estamos a favor da diversidade linguística também. Como a gente acabou de comentar, os povos, a cultura deles reflete muito na língua. A língua codifica a cultura. Então, às vezes você tem uma palavra para uma fruta que só tem ali no seu território, que não tem em outro bioma, por exemplo. Você conhece uma fruta de outro bioma e você usa um empréstimo do português porque não tem palavra na sua língua para aquilo. É uma diversidade muito grande e isso é enriquecedor para a gente enquanto humanidade, né? Enfim, e aí os trabalhos de preservação, eles são feitos no Brasil, principalmente nas universidades, hoje. Algo que já se tornou uma realidade, não é mais assim planejamento, já acontece, que é muito bom. Nós temos diversos linguistas indígenas no Brasil, não tem mais aquele negócio apenas do linguista não indígena que chega lá, faz pesquisa, vai embora e depois fica lançando artigo, ficando famoso e a língua e o povo lá esquecido, sabe? Sim. Já é uma realidade ter diversos linguistas indígenas no Brasil, com mestrado, com doutorado. Ontem, olha que coincidência, a Márcia Cambeba se tornou doutora em letras lá em Belém do Pará, sabe? Falando uma tese sobre o povo dela, sobre a língua dela, enfim. Mas, assim, como que é feito o trabalho de preservação linguística? No caso, pegar um povo aqui como os Macuxi. Os Macuxi, e aí também tem a questão da diversidade no sentido de que cada estado tem uma realidade. Sim. Aqui em Roraima, eu acho que os Macuxi são a maioria, se eu não me engano. A população Macuxi vamos dizer que pelo menos umas 40 mil pessoas em Roraima. E tem mais uns 10 mil Macuxi ali na Guiana. Porque, como eu falei, as fronteiras não existem para esses povos, as fronteiras nacionais. Então, uns 50 mil Macuxi aí, vamos dizer. Não existe um dado oficial sobre falantes de Macuxi. As previsões são ali de que 15% a 35% da população total fala a língua. Então é um número muito baixo assim, do total de Macuxi, sabe? Menos de 50% fala a língua. Isso quer dizer que a língua está desaparecendo a cada nova geração. Assim. E aí você comentou sobre a educação. Nós comentamos em outro momento sobre uma série, né, da Disney e tal, que traz um episódio sobre isso, sobre um colégio interno. Por quê? Porque houve um momento em que a educação, a escola, foi o local de apagamento da identidade indígena. Como que você primeiro apaga? Você proíbe de falar a língua. Por quê? Porque a língua codifica a cultura daquela pessoa. Então, se você ensina uma língua nova... Chacriabá, né? Proíbe de falar a língua e põe uma outra língua no lugar e uma outra religião para que você mate essa cultura, né? De certa maneira. Exato. Você ensina uma nova língua, nesse caso você não está oferecendo uma nova imposição, uma nova visão de mundo. Você está impondo uma nova visão de mundo e apagar aquela dela. Assim. Você não está a favor ali da diversidade, você está eliminando algo. Nesses casos, né, que a gente vem comentando. Então, houve esse primeiro momento em que a escola foi o local de apagamento. Chegaram as missões aqui em Roraima e tudo mais. E aí
E agora a gente está nesse momento de tentar transformar a escola num local de valorização da língua. Porque chegou um momento da realidade em que as crianças começaram a parar de aprender a língua em casa, por diversos contextos. Não, nesse caso, a gente nunca culpa os indivíduos, a gente culpa sempre a política externa, assim, que fez eles pararem de falar a língua. Né? Então, por diversos contextos, as pessoas pararam de falar a língua em casa. Então, a gente está nesse momento aí de recuperação. Aí, como eu falei, os trabalhos são feitos principalmente pelas universidades. Depois eu posso comentar melhor, mas eu trabalho agora numa universidade, fazendo esses projetos de preservação e ensino do Macuxi. Outra realidade do Macuxi que eu gostaria de comentar. Minha e sua, nossa convivência no Maranhão é direto no território. A gente passa bem pouco pela cidade. A gente chega na cidade e não passa às vezes nem uma noite. A gente já vai direto pro território e fica lá diversos dias seguidos. Aqui é diferente. Na cidade de Boa Vista tem muito Macuxi. Muito Macuxi. E aí uma coisa... E assim, eu conheci muito já Macuxi, assim, no meu dia a dia. E conversando com a pessoa, às vezes a pessoa fala, eu sou Macuxi. Aí você pergunta, você fala a língua Macuxi? A pessoa fala geralmente assim, não, minha mãe fala. Ou então, não, só minha avó que fala. Então a cidade acabou se tornando também um local de apagamento. Certo. Sabe? Acabou se tornando um local de apagamento, porque as pessoas se sentem pressionadas a falar o português e vão deixando de falar o Macuxi cada vez mais. Então, até o momento em que tem jovens hoje que nem conseguem entender a língua. Uns entendem quando a avó fala, porque às vezes a avó só fala com eles na língua indígena. Às vezes que, tipo, o caso mais comum é a avó fala só a língua indígena, a mãe fala as duas línguas e o filho fala só o português. Entendi. Sabe? Vai diminuindo gradualmente. Então a gente tem esses projetos de... Como dizer, o contexto local é o seguinte, que tem que fazer projetos de preservação da língua na cidade e preservação da língua nas comunidades de Macuxi. Aqui eles não chamam de aldeia, aqui eles chamam de comunidade. E na comunidade está sendo feito principalmente nas escolas, formação de professores e formação continuada de professores para ensinar a língua indígena, escrever dicionário, pensar em livros de atividades, livros de interpretação de textos, coletânea de textos na língua indígena e tudo mais. A gente tem feito isso agora. Aqui na cidade é um pouco mais complicado, mas um projeto que eu comecei esse ano e que, se der certo, a gente vai dar continuidade no ano que vem, é uma roda de prosa Macuxi, para os Macuxi da cidade de Boa Vista se encontrarem para falar em Macuxi, sabe? Ótimo. A gente estava encontrando todo sábado, fazendo contação de histórias, aprender a se apresentar em Macuxi, e era para todos os níveis, assim, até quem não fala nada em Macuxi, quem é fluente ir lá ensinar quem não fala nada, contar a história, para depois a gente ficar tentando entender sobre o que se trata a história, aprender novas palavras, sabe? O que mais? Se você tiver alguma dúvida mais sobre isso, porque eu já falei, já Não, estou me perdendo. eu fiquei pensando nas preservações de línguas, porque são muitos povos, né? E cada vez reduzindo mais o número de pessoas daquele povo em si, né? Então, como manter, como preservar isso, né, dentro das comunidades, né? Que é como você falou. Os avós sabem muito da culinária, muito da cultura, através da transmissão oral, que é como toda a cultura foi transmitida ao longo dos tempos, né? Mas daí, na hora de transmitir para os pais já tiveram que ir para a cidade, ou para trabalhar, ou para estudar, né? E já aprender a cultura e a língua já que não é deles, para poder fazer parte dessa sociedade que é, né, meiada pelo branco já. E o aluno que é filho dele já está totalmente dentro da cultura do branco, ele está fazendo a faculdade ali, né? Que é da cultura do branco, ele está morando dentro dessa cidade e ele não tem que falar dessa língua, e muitos deles vão perdendo o orgulho, inclusive, de ser dessa cultura, de ser dessa etnia, de ser indígena em si, né? Porque passam por muito preconceito dentro da cidade, né? Então, acho que voltar a ter orgulho das raízes, e eu acho que os influenciadores indígenas hoje ajudam muito nisso, né? Que os jovens voltem a se orgulhar das suas origens, voltem a se orgulhar da sua língua, da vestimenta, da sua cultura, né? Da representatividade que eles têm, da importância que eles têm, né? Então, acho que são formas também de inspirar a manter a língua.
Então, eu acho muito interessante, apesar de muitas vezes eu querer entender e eu não entender tudo, os comunicadores e influenciadores indígenas que falam na própria língua e que o texto deles do Instagram é na própria língua, né? Exato. Então, isso é muito interessante porque o próprio parente dele da mesma etnia vai compreender. A gente não, né? Isso. É A gente verdade. fica com aquele Aham. orgulho, olha, isso aqui é pra gente, estão fazendo, e esse tá falando com a gente, é pra gente entender, é para nós mesmos, né? Esse Isso. instrumento que é essa plataforma é do branco, mas ela está servindo para a gente, só a gente está aqui entendendo e redistribuindo esse material, né? Então, acho que isso também serve para poder ter esse orgulho da manutenção da linguagem, né? Também. Uhum. É verdade. Né? Eu Sim. não sei se tem, E por é. exemplo, que eu conheço algumas pessoas macuxi, por exemplo, conheço um artista visual que é macuxi, e eu tenho uma amiga que trabalha nessas questões aí, né, da educação, que é macuxi, mas a comunicação deles é em português, porque serve para o branco Uhum. também estar acompanhando, né? Mas eu não sei se tem um influenciador macuxi, por exemplo, um jovem influenciador macuxi, ajuda muito Uhum. a inspirar jovens macuxis a querer conhecer a língua, querer manter vestimentas, pintura, né, a alimentação, a Uhum. cultura toda deles para se orgulhar disso, né? Acho que isso é muito importante, né? Isso. É, agora tá tendo, porque parece que houve uma. Como se fosse tipo um chamado universal assim para os jovens, que deu aquele start assim de caramba, tudo que nossos pais faziam, nossos avós faziam, a gente não faz mais, a gente está perdendo isso. Como assim? Uhum. Então tá tendo interesse cada vez maior em preservar Ai, isso e fazer do jeito uhum, que se fazia, sabe? uhum. Aí, então, é isso que é importante, né? Na universidade que É. você tá, tem jovens macuxi estudando língua macuxi? Você tem essa informação ali onde você tá? Tem principalmente pessoas mais velhas estudando. Ó, aqui eu estou num programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em letras da UFRR, faço pós-doutorado e eu co-oriento duas senhoras que fazem mestrado em letras sobre a língua macuxi. Uhum. E terminei de co-orientar agora esse ano também uma outra senhora que fez também o mestrado dela em letras sobre a língua dela, pensando em atividades Uhum. para ensinar e preservar a língua nas comunidades. Ah, excelente. Jovens, tem muito jovem na universidade, em diversos cursos, todo tipo de curso, medicina, ciência da computação, tem muito jovem macuxi. Agora, nos trabalhos com a língua, parece que existe uma dificuldade um pouco maior, assim, sabe? De ter esse interesse de trabalhar preservando a língua, sabe? As pessoas têm Uhum. muito interesse em aprender outras profissões. Quero ser advogado, quero ser médico, quero ser Uhum. jornalista, mas com a língua ainda é um pouco mais raro. É Sim. mais pessoas mais velhas, assim, que aquelas que receberam a sua primeira formação em pedagogia ou em magistério indígena, sabe? Uhum. Que estão vindo fazer mestrado agora. Uhum. E a educação infantil, você sabe como que tá essa questão da educação infantil indígena das línguas na Amazônia, ainda, por exemplo, em Roraima, como que é isso, né? Tem dentro das Uhum, escolas indígenas, não tem, né? Ou é só através dos pais e dos avós, né? Dos próprios familiares? Como que tem sido uhum. esse tipo de educação aí dentro dos territórios ali? Certo. Aqui, na minha familiaridade com os Makuxi, eles têm o magistério, que forma os professores da educação pré-escolar, e aí esses professores eles têm que falar língua indígena para trabalhar nos territórios Uhum. indígenas. É, então, eles ensinam principalmente na língua indígena, as Ah, criancinhas. uhum. A dificuldade maior surge na hora da alfabetização, a partir do primeiro ano, primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Eu Uhum. dei aula para professores de Makuxi que ensinavam de primeiro ao quinto ano. Eles comentavam que a maior dificuldade era saber como alfabetizar. Mas aí já é uma questão de política de Estado. Por quê? Uhum. Porque a gente tem, por exemplo, a BNCC, eu acho o nome, que é a Base Nacional Comum Curricular. Uhum. É, ela orienta sobre como alfabetizar em português. Eles têm a obrigação, como funcionários do Estado, de seguir a BNCC. Mas eles são Uhum. professores indígenas e a BNCC não orienta como alfabetizar em língua Alfabetizar, indígena. sim. Então fica esse conflito, sabe? Uhum. Eles
fica esse conflito do que eu estou ensinando. Dá até uma crise de identidade, assim, dos professores. Sim. Tipo, eu sou Deveria, professor de em princípio, ter português ou só eu sou uma professor de língua alfabetização indígena? bilíngue ou não? Isso, em princípio, deveria ser ou uma alfabetização bilíngue ou uma alfabetização na língua indígena para eles aprenderem português posteriormente. Certo. Mas aí, como ele já vem falando português, porque como eu comentei, infelizmente cada nova geração vai só falando português, eles vêm falando português, aí Uhum. acaba que os professores alfabetizam em português ensinando algumas palavras na língua indígena. Aí Entendi. fica essa complexidade ali, sabe? Uhum. Mas aos poucos os projetos estão melhorando e se ensina língua indígena nas escolas. O difícil está sendo preservar o que é ensinado depois, sabe? Sim. E aí entra, de certa forma, para prejudicar essa questão de política institucional mesmo. Assim, Sim. tipo, o que os professores vão ensinar? Qual que é a documentação legal que eles têm que seguir? Sim, entendi. João, muito obrigada. Esse é um assunto super extenso, né? Eu fui tentando pegar cada vez mais algo que você está direcionado hoje, né? Mas isso pode ser Sim. divulgado de diversas maneiras. Eu sei que você tem um Instagram para divulgar um pouco sobre línguas. Eu vi que não é só indígena, né? Que hoje estava falando sobre algumas Uhum. questões árabes, assim, né? Chama vulgo linguista, Isso. né? É isso? Isso. É isso mesmo. Eu criei o Vulgo Linguista para trabalhar principalmente com divulgação da diversidade, porque eu sou a favor totalmente da diversidade. Então, Uhum. quanto mais língua, melhor. E aí, por isso que eu criei, para divulgar a diversidade linguística no Brasil e no mundo, mas sempre focado nas línguas indígenas. Assim. Eu tô sempre. Tá, faz um tempo que eu não crio algo original lá, tô mais compartilhando nos stories, mas tô sempre pensando em algo que possa ser compartilhado lá, especialmente focado em línguas indígenas. Tá joia. Muito obrigada, viu, João? Muito obrigado, fico muito feliz com o convite.